assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Quaresma inicia nesta quarta-feira de cinzas. Ligações interurbanas ficarão mais baratas. Devido ao mau uso, brinquedo acessível instalado no Parque Levada Breca, em Santa Cruz, é retirado para concertos. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz. Para esta quarta-feira, está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a presença de um sistema frontal no litoral da região sudeste e a formação de áreas de baixa pressões no interior do continente mantém o tempo instável, causando muita nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nas regiões noroeste, norte, central, nordeste e leste do estado de São Paulo, com maior intensidade no decorrer da tarde e também da noite. Nesta quinta-feira e sexta-feira, as condições de instabilidade diminuem sobre o interior paulista. Com isso, haverá predomínio de sol pela manhã em parte do estado. No entanto, os setores norte, nordeste e leste permanecem com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas principalmente no período da tarde e também da noite. Nesta quarta-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 18 e máxima de 28 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Vamos às ocorrências policiais. Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 143 veículos fiscalizados, 56 condutores autuados. Tivemos 5 condutores autuados por embriaguez, foram 7 documentos recolhidos e um acidente registrado nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. A operação de carnaval segue até ao meio-dia desta quarta-feira. Amanhã a gente traz um balanço de como foi feriado nas rodovias da nossa região. Ocorrências da Polícia Militar Rodoviária, tivemos uma com grande destaque na última segunda-feira. Uma família de bolivianos foi presa suspeita de tráfico de drogas em Ourinhos. Os suspeitos foram abordados pela Polícia Rodoviária em um ônibus que trafegava pela manhã desta segunda-feira na rodovia Orlando Quagliato, sentido capital. 7 bolivianos, entre eles 6 pessoas da mesma família e um amigo, estavam com tabletes de cocaína e mochilas. O grupo estavam com 3 bebês,
e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Segundo informações da ocorrência, o ônibus saiu de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. Aproximadamente 20 quilos da droga foram apreendidos inicialmente. Após a pesagem, a polícia chegou à informação que foram aproximadamente 52 quilos de droga. Os tabletes e também os bolivianos foram encaminhados para a Polícia Federal em Marília, onde a ocorrência foi registrada. Agora, ocorrências na primeira companhia do 31º Batalhão, uma ocorrência que chamou com maior destaque nesse final de semana. Aqui na nossa região, a Polícia Civil de Ourinhos encontrou no final da tarde de sexta-feira o corpo de uma adolescente de 15 anos que estava desaparecida desde o dia 1º. O corpo da garota foi localizado em um canavial já avançado, em estado avançado de decomposição. Segundo a polícia, não foram divulgadas outras informações sobre a alegação de não atrapalhar a investigação do caso. Mais ocorrências na primeira companhia do 31º Batalhão. Tivemos na madrugada desta terça-feira, por volta das 2 horas da manhã, a polícia de Ourinhos prendeu um homem de 49 anos numa chácara no Jardim Guaporé, em Ourinhos. Segundo informações, após um homem de 49 anos ser esfaqueado em um comércio na rua Eduardo Pérez, onde recebeu 3 golpes de faca, foi socorrido pela equipe do SAMU e a partir daí a Polícia Militar começou um trabalho na tentativa de identificar e localizar, prender o autor da tentativa de homicídio. Sendo ainda que na madrugada desta terça-feira o homem foi localizado. Segundo informações, isso aconteceu porque houve uma discussão banal com um primo da vítima e o homem teria comprado a briga e estaria ameaçando matar o homem que cometeu aí o crime. Porém, na noite de segunda-feira, o homem, que já possui várias passagens por homicídio, surpreendeu a vítima esfaqueando o mesmo. O homem foi encaminhado à CPJ e teve sua prisão ratificada por tentativa de homicídio, sendo o mesmo recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde permanece à disposição da Justiça. Casos também nesta madrugada, aliás, no domingo, tivemos um caso de... A polícia acabou prendendo um mototaxista com drogas no centro de Ourinhos. Um jovem de 22 anos acabou sendo preso pela Rua dos Expedicionários, no centro de Ourinhos. Segundo informações, a viatura da Polícia Militar, em atividade de patrulhamento na área central de Ourinhos, avistou quando a motocicleta pela Rua dos Expedicionários, onde o condutor demonstrou um certo nervosismo ao avistar a viatura. O condutor foi alcançado e abordado e durante busca pessoal localizaram uma pochete R$ 804 em dinheiro e dentro de um saco pequeno de tecido foi localizado 13 pinos de cocaína e uma porção de maconha. Foi dada voz de prisão ao jovem, sendo o mesmo recolhida CPJ, onde foi apresentada à autoridade judiciária. Foi ratificado o flagrante de tráfico de drogas, sendo o jovem recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Também tivemos uma ocorrência no domingo, um acidente na tarde de domingo na estrada de Bernardino de Campos, entre Bernardino de Campos e Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo informações, um homem de 62 anos, morador de Ipauçu, acabou perdendo o controle de seu veículo em uma curva da vicinal e acabou capotando por diversas vezes. Ele, segundo informações mesmo, a equipe avançada do SAMU foi rapidamente até o local, conseguiu dar os primeiros socorros e acabou retirando o homem do interior do veículo. O idoso foi colocado na viatura, em seguida transportado até a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. Essas são as ocorrências policiais na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena. Notícias policiais. Jornal Antena. 11 horas mais 20 minutos no Jornal da Antena A desta quarta-feira.
O brinquedo acessível para deficientes físicos instalado no Parque Levado da Breca, em Santa Cruz, foi retirado na manhã da última sexta-feira pela empresa para consertos devido ao mau uso dos usuários. O aparelho, instalado há alguns meses, faz parte do projeto de inclusão do Poder Executivo através da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e também da Secretaria de Educação. Segundo a Secretaria de Gestão e Comunicação Social do município, a empresa se comprometeu através de um termo à reinstalação em até 15 dias. A própria prefeitura mesmo, em comunicado à imprensa na última sexta-feira, pede que os pais e também os usuários do local respeitem e zelem pelo aparelho, permitindo assim que as crianças deficientes também tenham lazer em espaços públicos. 11h mais 22 no Jornal da Antena A. Estou recebendo na bancada do Jornal da Antena A hoje o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professora. Bom dia, prezado Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A. Professor, assunto no Jornal da Antena A. Esse brinquedo aí é um brinquedo acessível, colocado aí através de um projeto. Há meses atrás, a gente já tem informação que o brinquedo teve que ser retirado para manutenção devido ao mau uso. Fica difícil, não, professor, a gente trazer um assunto desse no Jornal da Antena A, porque dias atrás a gente comentava da grande importância desse projeto e agora a gente comenta de pessoas que muitas das vezes não sabem usar, usam de forma equivocada e acabam deteriorando esses equipamentos que atendem aquelas crianças que muitas das vezes não conseguiriam usar os outros brinquedos. Tem esse brinquedo acessível e a gente tem uma notícia infeliz nesta manhã de quarta-feira de que podemos dizer vândalos acabaram estragando esse brinquedo. É difícil, não é, professor? Pois é, então essa história tem dois lados, Primeiro é o lado bonito da providência que se tomou de instalar brinquedos apropriados, para crianças que tenham algum problema físico, são as crianças excepcionais que também merecem a inclusão no mundo, dos brinquedos, no mundo, enfim, social, e brincar. Certamente elas ficam vendo as demais crianças brincando, elas também têm o direito de brincar. Então a administração municipal teve por bem prover a cidade com brinquedos apropriados para crianças excepcionais. Agora, a questão aí do fato em si, do brinquedo estragado, a gente não sabe muito bem por que razão o brinquedo está estragado, Há dois motivos, há duas possibilidades. Primeiro, o brinquedo pode estar exatamente com algum defeito, me parece que não é o caso do brinquedo estar com defeito, mas sim o caso de um mau uso do brinquedo, Crianças normais ou até adultos, que foram utilizados o brinquedo e o brinquedo acabou quebrando. Mas felizmente aí a empresa que fez a concessão da venda, para a prefeitura, promete repor tudo em 15 dias, Espero que não tenha custo para a população essa reposição, de peças e tudo mais. Mas é um alerta para todo mundo. Esperamos também que não tenha essa reposição nos demais brinquedos, professor? Então, isso a gente espera. Mas, enfim, a gente espera que a sociedade, de modo geral, os usuários dos parquinhos das crianças, os pais, os responsáveis que estão acompanhando as crianças, saibam respeitar os limites. Há brinquedos próprios para as crianças que têm acesso normal e há brinquedos específicos, apropriados para crianças que têm seus problemas físicos. Então é importante, como um dado de cidadania, os pais entenderem isso, Não se deve brincar nos brinquedos lá
lá que são próprios para crianças excepcionais. E tomar todo cuidado. A população tem que zelar por isso. Aquilo lá não é do prefeito, aquilo lá não é da prefeitura, aquilo lá é da população. Então a população tem por obrigação moral respeitar e coibir, né? E as pessoas que estão vendo, por exemplo, qualquer tipo de má utilização desses brinquedos, as pessoas têm por obrigação denunciar, têm por obrigação chamar a atenção. E a administração municipal deve também prover esses parquinhos com pessoas responsáveis fiscalizando, não entregar assim de maneira gratuita para a população usar e abusar, né? Então é necessário que haja consciência, né? Consciência de cidadania, respeito. A palavra fundamental em toda essa história, Silas, chama-se respeito. Se a pessoa não sabe respeitar as demais pessoas, não sabe respeitar os objetos que são da comunidade, né, os utensílios, no caso aí os brinquedos, né? Então a pessoa está realmente precisando de boas lições de cidadania. 11h27 no Jornal da Antena desta quarta-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena. Intervalo comercial no Jornal da Antena. Na volta, claro, tem as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. E ainda hoje no Jornal da Antena, Quaresma inicia nesta quarta-feira de cinzas. Inclusive a gente traz informações também sobre a campanha da fraternidade que começa nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos.
Nova é demais. Mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas Edmais. Use o cartão Edmais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas Edmais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Construtora Odebrecht tem apenas 2 meses para garantir que terá dinheiro suficiente em caixa para pagar credores internacionais, informa o jornal O Estado de São Paulo. Cientistas britânicos desenvolvem óvulos humanos em um laboratório pela primeira vez. O avanço pode ajudar em melhores tratamentos de fertilidade. Estudo aponta que o Suriname é o único país da América do Sul sem superlotação carcerária. Facebook começa a testar botão não curtir para comentários. Nesta quarta-feira, 6 jogos agitam o Campeonato Paulista. Destaque para Bragantino e Mirassol às 5 da tarde, Botafogo e Ponte Preta às 7h30 da noite e Corinthians e São Bento às 15:10. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. (11h32) de volta ao Jornal da Antena A desta quarta-feira. Para você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, uma para acabador de mármore, estampador silk, assistente de pesquisa, técnico em segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, uma para rebobinador de motores ou eletricista enrolador de motores elétricos, uma para operador de guilhotina e uma para veterinária formado. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz do Rio Pardo funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. E as ligações interurbanas ficarão mais baratas. Quem traz mais informações é o Rodrigo Santos. Ligações interurbanas de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas a partir do dia 25 de fevereiro. A redução vai ser de 10% a 12% no valor das chamadas locais. Já as interurbanas podem ter queda de até 7% no valor. O preço médio das ligações locais de telefone fixo vai baixar de 18 para 12 centavos por minuto, isso sem impostos. Já os interurbanos que têm DDD com o primeiro dígito igual, por exemplo, 61, 62 e 63, o preço médio vai reduzir de 55 para 39 centavos o minuto. E as interurbanas de longa distância vão cair em média de 62 para 45 centavos o minuto de ligação. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a redução vai ocorrer por causa das tarifas de interconexão, uma taxa paga pelas empresas para utilizar a rede de outros grupos. Reportagem Rodrigo Santos. Jornal Antena A. 11h35 no Jornal da Antena desta quarta-feira. Quarta-feira de cinzas, hoje também é o primeiro dia da quaresma. A gente também começa nesta quarta-feira a campanha da Fraternidade 2018. Para a gente comentar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena hoje o Frei Bruno Moreira, da Ordem dos Pregadores aqui de Santa Cruz. Frei, primeiramente uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Antena. Bom dia. Bom dia a todos, caros ouvintes, bom dia,
ao pessoal da Antena A, que sempre nos abre as portas aqui para podermos vir um pouquinho conversar com o nosso povo aqui de Santa Cruz e região. Então hoje nós iniciamos então um novo tempo litúrgico na igreja, né? Que é o tempo da Quaresma, 40 dias, né? Que nós vamos vivenciar esse tempo, e com isso a Igreja do Brasil, os bispos, instituiu há um tempo atrás a campanha da fraternidade, né? Cada ano com um tema. Esse ano de 2018, por tudo que a gente está vendo, não só aqui na nossa região, no nosso estado vizinho, Rio de Janeiro, podemos dizer no mundo todo, esse ano a questão da violência é um dos principais pontos, né, Frei? Sim. De fato, iniciamos um ano de 2018 e passamos um ano de 2017 um pouco conturbado, seja ele a violência física, né, no caso aí que nós vivenciamos no Rio de Janeiro, né, das armas, drogas, né, seja ela a violência em vários outros âmbitos da vida humana que nós observamos também. E com certeza a campanha da fraternidade desse ano de 2018, que tem como tema fraternidade e superação da violência, né? E o lema, vós sois todos irmãos, com certeza vem muito a calhar com a realidade que nós vivemos, né? Um Brasil que constantemente necessita de paz, né? E esse é o intuito da campanha da fraternidade, né? Que nós possamos superar essa dinastia da violência que se espalha cada vez mais em nosso país, e assim então fazendo que nossas famílias, nossos lares sejam cada vez mais desprotegidas, né, da segurança. E de fato, quando se coloca um versículo bíblico que vós sois todos irmãos, tirado lá do Evangelho de Mateus, quer dizer que se nós somos irmãos, como que nós podemos agir assim para com o outro, né? Um país totalmente violento, né? Pessoas violentas, né? E a campanha segue durante todo o ano de 2018, né? Isso, correto, né? A campanha, a campanha da fraternidade, ela sempre vai iniciar juntamente na quarta-feira de cinzas, junto com o tempo da Quaresma. A intensidade dela, que a igreja se pede, é nesse tempo quaresmal, de 40 dias. Mas essa campanha é para ser vivida e refletida ao longo de todo o ano, né? E com certeza, quando nós falamos na campanha da fraternidade, seja ela qual for o tema todos os anos, ela tem como objetivo despertar a solidariedade de todos os seus fiéis, de todas as pessoas, né? E também, assim, de toda a sociedade brasileira, né? E sempre ela vai estar relacionada a um problema social, a um problema que envolve todos nós. Para quê? Para poder, assim, então, estar buscando soluções ou, ao menos, conscientização da mentalidade do povo para essa realidade que nós vivemos. E nesse ano, então, com o tema Fraternidade e Superação da Violência, né? Nós queremos, então, colocar a vida humana, a dignidade humana, acima disso, né? Então, esse é o ideal da campanha da fraternidade, né? E esse assunto mesmo, a respeito dessa situação de violência que a gente vem acompanhando rotineiramente, aqui mesmo no Jornal da Antena A, a gente destacando os assuntos regionais, a gente vê também os assuntos nacionais, a gente percebe também uma violência grande quando se fala na questão, por exemplo, da intolerância. A gente vê hoje situações, por exemplo, da intolerância religiosa mesmo, situações de violência, um contra o pensamento do outro, ou seja, a gente abre também um momento de reflexão nessa questão da intolerância, algo que está cada vez maior, presente junto de nós no dia a dia, né, Frei? Sim, com certeza, cada vez mais se atenua essa questão da intolerância religiosa, onde as pessoas não têm mais o hábito do respeito mútuo, né? E se perdem, com certeza, esse respeito mútuo, primeiramente pela pessoa, né? Segundamente pela profissão de fé que aquela pessoa venha a fazer. E isso acaba gerando violência, né? E dentro desse tema da campanha da fraternidade desse ano,
eu destaco 3 temas, né? E o primeiro é esse que você nos comenta, da intolerância religiosa, que entra no ponto da violência na convivência humana, né? Em todos os âmbitos. Hoje, cada vez mais se torna difícil conviver entre irmãos hoje, né? Porque o fulano, ele é de uma tal religião, ou o fulano de uma classe social, ou o fulano mora em tal bairro. Então, se cria dificuldades de uma convivência humana. Então, um dos tópicos da campanha de meditação da campanha deste ano é sobre a violência na convivência humana. E com certeza a intolerância religiosa ela entra aí nesse item, né? Depois nós temos também a violência nos campos das estruturas sociais, né? Aí entra a violência no mercado, a violência, no caso do mercado, né? No sentido da economia, né? Na acumulação do capital, no autoconsumismo, na desigualdade e violência promovida pela lógica do mercado e também na violência dos direitos humanos. Um segundo tópico seria a violência e algumas manifestações na sociedade, né? Que nós vivemos aí constantemente, que nós conversamos no início da nossa fala, que é das drogas, né? Da criminalização, da violência que hoje gera da questão da juventude, da pessoa negra, dos povos indígenas, da mulher também, muitas vezes. A violência no campo urbano, ou seja, ela também no campo rural também. A intolerância, né, à raça, gênero também, e até religião, seja ela também um outro campo, a violência verbal. E muito comum nas cidades grandes hoje, eu como moro em São Paulo, a violência no trânsito também, né? Hoje se mata por causa de trânsito, né? Hoje se mata o outro ou agride o outro no trânsito, né? E também a violência doméstica, né? Então, vários âmbitos de violência que nós possamos pensar, né? Não somente a violência, a gente pensar no dia a dia, na sociedade aí, do roubo, do assalto, de matar, né? Mas tantas outras coisas que muitas vezes camufladas, né? E não se dá uma visão, uma visibilidade maior nesse campo. Frei, o senhor comentando a respeito dessa campanha da Fraternidade Os Tópicos, nesta quarta-feira de cinzas também damos início a 40, a quaresma são 40 dias, inclusive o próprio Papa divulgou uma espécie de calendário, dizendo que cada pessoa pudesse fazer a cada dia desta quaresma, e é importante também que as pessoas cumpram, né? Não só durante a quaresma, aquele calendário estipulado pelo Papa, mas sim todos os dias do ano, né? A gente sempre diz, quaresma é 40 dias. 40 dias que vai relembrar o quê? Os 40 dias que Jesus ficou no deserto, então, e que foi tentado pelo diabo, né? 40 dias que ele ficou em jejum, oração, e foi tentado. E quando ele sai, então, nesse período de 40 dias, ele faz o quê? Faz obras de caridade para com o povo. Então, aí temos a temática, o sentido da quaresma. Quaresma é o quê? 40 dias, onde nós vamos ter oração, jejum e caridade. Esses são os tópicos, né? Caridade se entende também por esmola. E jejum pode ser equiparado com abstinência, né? Então, é 40 dias de oração, aonde eu faço jejum também, né? Ou abstinência também. E o fruto disso é a caridade, né? Que é a esmola, né? Por isso que um tópico está ligado ao outro. Então, esses 40 dias que nós vivemos hoje é um tempo de recolhimento, onde nós possamos rever a nossa vida, as nossas atitudes como cristão, como irmão, em família, em casa. É um tempo de rever, de meditação, é um tempo de silêncio e reflexão. Mas esse tempo ele é atenuado nesse tempo quaresmal. Isso não significa que depois desses 40 dias eu vou viver uma vida desregrada. Não. O ideal da quaresma é que nesse tempo eu reflita mais e possa viver essa eternidade do tempo quaresmal, né? Mas, infelizmente, muitas vezes nós queremos fazer coisas de momento no tempo da quaresma e depois esquecemos tudo, né? E nos perdemos, né? E a gente vê muito nesse tempo de quaresma pessoas que fazem o propósito de deixar de comer isso, beber aquilo, tantas coisas. Mas eu nunca vi alguém falar assim,
eu vou fazer o objetivo de ajudar um pobre, de ajudar alguém que precisa, ou de abrandar o meu coração para que eu possa ser mais sincero, ou que eu vou também fazer um propósito de controlar a minha língua, porque às vezes é o maior veneno que nós temos hoje, o ser humano, né? A língua, de maltratar, de acabar com a vida do outro, né? Então, nesse assunto mesmo, Frei, existem pessoas que a gente vê, durante 40 dias jejua certos alimentos, certas bebidas, tá. Só que sai no período da manhã ali com a vizinha ao lado, conversa da vida do outro vizinho, fala da vida não sei de quem, fala da vida não sei quem lá mais. Ou seja, ela está jejuando, mas está cometendo um pecado. Aí ele está falando da vida do próximo, né, Frei? Sim, de fato, aí o sentido é se rever a vida, de analisar a minha experiência de vida, de fazer uma revisão e mudar a minha vida, não está adiantando, porque eu estou apenas externando o meu sentimento de fé em coisas materiais externas, né? E esquecendo que a maior mudança que nós devemos ter é a mudança interna, e é essa que Jesus quer. Nós podemos pegar a passagem de Jesus, onde os judeus tinham a tradição de lavar as mãos. Jesus vai fazer o quê? Condenar essa atitude externa. Por quê? Para ele, aquilo que mata e que machuca as pessoas é que sai de dentro. Então, muitas vezes, queremos fazer coisas externas e esquecemos da interioridade da pessoa, que é aquilo que devemos mudar no tempo da quaresma. Então, não adianta nada você parar de tomar sua Coca-Cola nesse tempo e você, então, continuar com as mesmas atitudes, né? Com essa língua felina, né? A cada dia, a falar de um ou a prejudicar o outro. Então, se torna que vazio, inútil. O seu esforço não valeu de nada, porque você não percebeu o sentido real do tempo da quaresma, do que é jejum, né? Com certeza, nós temos também, a igreja nos ensina e nos exorta a ter jejum, sim, de comida, ou abster-se de alguma coisa, de alguma prática nesse tempo, com certeza. Mas ela deve estar ligada com uma atitude pessoal interna do ser humano, né? E não somente a externa. Lembro também que não adianta nada eu fazer jejum, eu me proponho a não tomar coca durante 40 dias, por exemplo, né? E uma outra comida. Porque não adianta nada, porque o sentido desse jejum é visando a caridade, a esmola. Então, se eu faço jejum, aquilo que eu economizei com o meu jejum, eu devo reverter numa ação de caridade, numa esmola, que está totalmente ligada, seja essa esmola no campo de uma presença, de um ombro amigo, de uma pessoa amiga, mas seja ela também no campo material. Então, quem se propõe a fazer jejum ou abstinência de alguma coisa, tem que visar sempre a esmola, a caridade, que senão também não vale, é uma coisa ligada à outra. E lembro também que quaresma, jejum, abstinência e esmola, você não faz para Deus. Deus não quer saber disso. O tempo quaresmal é para o ser humano, é para aperfeiçoar o quê? O ser uma pessoa de caridade e filho de Deus, para mim poder viver bem e melhor aqui como cristão, como um amigo e como um irmão um do outro. E não para Deus. Deus não necessita do tempo quaresmal. Deus não necessita que eu faça jejum. Mas nós, seres humanos, necessitamos de nos controlar e de dizer que a minha razão está sobre os meus desejos carnais, né? 11 horas mais 48 minutos no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Hoje recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A o Frei Bruno Moreira, aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Santa Cruz do Rio Pardo. Frei Bruno, um prazer tê-lo aqui na bancada da Antena A para essa conversa tão importante. No início da quaresma, né? Quarta-feira de cinzas, a reflexão sobre a nossa postura cristã, vamos dizer assim. Mas antes de tocar nos questionamentos, gostaria de parabenizá-lo por um ano de sacerdócio e justamente à frente da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Espero que o senhor esteja gostando de Santa Cruz. É uma cidade pequena e grande ao mesmo tempo, né? Pequena em tamanho, grande em valores da população, né? Então a gente parabeniza
o seu trabalho aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a sua liderança espiritual, né, voltada para a paróquia, não apenas a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, mas para toda a comunidade de Santa Cruz. Frei, escutei com atenção a sua colocação a respeito da campanha da fraternidade voltada para a questão da violência no nosso país e também a violência na nossa cidade, né? Embora Santa Cruz do Rio Pardo seja uma cidade pequena, e talvez por isso mesmo, a gente percebe muita violência, né, nas pessoas, denuncismos, e as pessoas estão assim, copiando, parece, a situação do nosso país, que está realmente imerso numa situação muito, politicamente e socialmente, muito complicada. Principalmente grandes cidades, como a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um péssimo exemplo. Nós acabamos de assistir ao Carnaval, uma ostentação de riqueza, de gastança de dinheiro, e, no entanto, do outro lado, nós temos aí uma polícia deficiente no Rio de Janeiro, problemas de saúde, problemas de miséria, que é o retrato. O Rio de Janeiro é o retrato do nosso país, né? E a questão de violência, Frei, não seria fundamentada na carência de valores que nós estamos assistindo, na grande crise de valores que nós estamos assistindo. Por exemplo, a gente vê, olhando para cima e vendo os noticiários, grandes e importantes instituições, né, do país estão em crise, em pleno descrédito, né, da população. Haja vista, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal sendo visto de uma maneira muito assim duvidosa, né? As grandes crises do governo, o recente impeachment da presidente, né? A tomada do poder pelo Temer, né? As questões relacionadas, por exemplo, à Previdência Social, que está gerando um mal-estar muito grande. Desfiles do Carnaval mostraram isso, né? Assim, de maneira gritante na avenida. Então, cria-se no país realmente uma situação de muita violência. E essa violência, no meu modo de entender, está calcado em instituições. E aí, me desculpe colocar, até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. A igreja vem perdendo ao longo do tempo a sua liderança espiritual, a sua catequese, vamos dizer assim, né? Eu que sou um pouco mais velho, um pouco não, bastante mais velho, me lembro de uma igreja que impunha, que tinha uma influência, tinha uma liderança, tinha uma aceitação pública, as pessoas tinham uma respeitabilidade enorme. A partir mesmo da postura dos padres, da postura dos clérigos, né? Então, a gente entrou recentemente na modernidade, nos tempos de internet, nos tempos de redes sociais, nós entramos numa sociedade muito vulgarizada, muito sem respeito, né? Os valores não estão sendo mais respeitados. Então, o senhor considera isso uma causa dessa violência toda? Com certeza, quando nós falamos de violência, o Rio de Janeiro representa aquilo que o nosso país vive hoje, né? Com certeza, numa porcentagem maior, por estar em inúmeras dificuldades, deficiência, o Estado, mas, de um modo geral, representa o nosso Estado. Para mim, eu concordo plenamente, mas eu vou mais a fundo. A grande questão hoje, de nosso mundo hoje, e de todas as dificuldades que envolvem o ser humano, que envolve a mim, o senhor, todos nós, está lá em casa, na família. Para mim, hoje, o fundamento familiar se perdeu muito. Aí tem vários atenuantes que entram, então, nesse sentido. Mas, com certeza, aí entra a responsabilidade primeira dos pais, diante da família, né? Entra a responsabilidade da igreja, enquanto uma educadora que transmite uma fé, e também valores também cristãos e éticos. O Estado, que deveria também ter sua participação efetiva na educação e na fomentação de uma família consistente e na
no suporte em todos os âmbitos, saúde, segurança, moradia. Então, nós encontramos hoje a base toda acabada. Ou, assim, fragilizada. Eu diria melhor. Frágil, se encontra frágil. E isso gera o quê? A nossa sociedade hoje evolui a milhões de passos à frente do que a igreja, do que o Estado, do que muitas vezes a concepção de família também. E isso acaba que as novas gerações, usando aquele termo que é muito bonito, que se chama liberdade, a liberdade, eu quero a minha tão esperada liberdade, aí então, eu acompanhando esse crescimento tão ágil e tão, muitas vezes, desumano, que gera desumanidade, que é da tecnologia, dos avanços tecnológicos, tudo em nosso mundo hoje, isso gera uma fragilidade. Então eu quero ser livre. Eu posso fazer tudo o que eu acho que me faz bem, unicamente pelo meu bel prazer. E acaba que, então, o suporte familiar se perde muito. Eu venho de uma família mais tradicional que nós tínhamos que aprender os valores de igreja, disso, daquilo. Com certeza aprendi muito, mas hoje cada vez se perde mais isso. Então, as pessoas crescem no mundo globalizado, cada vez mais ausente de ética. Seja a ética social, seja a ética cristã. E com certeza a igreja tem a sua grande parcela de culpa aí, como que todos nós temos, individualmente também nós temos nossa parcela de culpa, né? E eu acho que há uma necessidade de se voltar-se à origem de uma educação familiar, porque é dali que vai crescer bons ou maus pessoas, bons ou maus cristãos. Então, eu acho que é ali que o Estado, a igreja, a sociedade, as instituições devem estar atenuando. E uma consciência mais hoje do papel da família como autoformação, para depois eu não poder chegar lá à tarde, mais depois, e chorando, né? Aquele ditado, chorar o leite derramado. Aí já é tarde, né? Eu concordo plenamente, Frei, com essa sua colocação da decomposição atual da família, né? A família é a base, é a célula, mãe de toda a sociedade. Então não adianta você tratar de outros temas, né? Sem tratar basicamente da família. Realmente a família está em crise e essa crise vem atacando, a família está sendo atacada por valores externos e valores não muito... Nós temos aí o problema da droga, quantas famílias estão sofrendo com filhos imersos na droga, né? Isso gera uma violência dentro da família, uma decomposição, a falta de autoridade dos pais, da respeitabilidade da figura do pai e da mãe dentro da família, da falta de religião mesmo, seja ela católica ou evangélica ou qualquer que seja, mas o conceito de religião, de estar ligada à entidade religiosa, a princípios de religião, né? Isso vem contaminando realmente a família. Hoje nós estamos vivendo uma família hedonista, né, voltada para o prazer, né, da conquista das coisas, do bem-estar, do carro, da internet, da tecnologia, enfim, esquecendo os valores fundamentais, né, que vão trazer segurança à família. Mas aí que eu falo do mau exemplo que as instituições vêm trazendo, né? Um pai de família olha para cima, lê o noticiário, liga a televisão, vê lá no Jornal Nacional ou qualquer outro jornal, vendo o quê, Frei? Nós estamos vendo uma decomposição de todo o país, né? A Lava Jato, por exemplo, está mostrando ao país a corrupção crônica vivida, né? Figuras assim importantíssimas da política, até mais antiga um pouco, estão aí na cadeia, mostrando que eles estavam carcomidos de corrupção, de violência e tudo mais. É droga. O problema da droga, há alguns anos atrás, falava-se muito na Colômbia, que a Colômbia estava numa crise por causa da droga e tudo mais. O Brasil estava tranquilo. O senhor é muito jovem, não se lembra disso, né? Mas o Brasil estava tranquilo, nós não tínhamos muita notícia dessa turbulência da droga e tudo mais.
Anos depois, a coisa vem chegando para o Brasil. Chegou para o Brasil, nos morros cariocas, e virou essa coisa terrível. As fronteiras nossas abertas aí, a droga correndo, entrando, armas, né? Os bandidos têm armamento mais poderoso do que os policiais. A polícia em crise, policiais recebendo ninharias para serem mortos. Então, esse é o país, as instituições em crise, né? E dentro desse contexto, me perdoe, mas estão também as lideranças religiosas, né? Eu não digo apenas a Igreja Católica, mas também outros líderes, né, que estão deixando de influir diretamente nas famílias, a presença do padre nas famílias, né? O padre muitas vezes, se fica acastelado na sua casa paroquial, não vai fazer as visitas às famílias, conhecer os dramas que estão acontecendo. Me desculpe colocar, não sei qual o seu roteiro pastoral, mas, enfim, é necessário fazer. Quando o senhor fala, por exemplo, na caridade, né, na esmola, essa esmola me parece factual. Eu vou dar uma esmola, vou dar R$500, R$200, R$50, mas eu acho que essa esmola tinha que ser muito mais permanente, né? De uma ação permanente dentro da igreja, dentro da comunidade. As pessoas deveriam se voltar mais para a pobreza. Eu, por exemplo, tenho a satisfação de trabalhar num projeto à beira de uma vila muito carente aqui na cidade, trabalhando com jovens. Eu vejo como que é necessário você dar essa esmola, né, que eu coloco entre aspas, né, de um trabalho persistente junto à comunidade, né? E muitas vezes a igreja se esconde, né? Não digo a igreja apenas católica, mas a igreja de modo geral, as demais denominações. Então, Frei, desculpe eu tomar todo o tempo da nossa conversa aqui, mas é muito importante a gente refletir junto com a população que está ouvindo o nosso rádio, ouvindo agora, e a sua presença aqui é muito importante para nos ajudar a essa reflexão exatamente agora, quando nós estamos começando a quaresma, quando é momento de reflexão, nos preparando nesses 40 dias para a celebração máxima, importantíssima da igreja, que é a celebração da paixão e morte de Cristo, né? Que é uma coisa que nós cristãos queremos fazê-lo, mas preparar espiritualmente, preparar em mudanças, em profundas mudanças do nosso coração para a religiosidade que precisa estar presente na nossa vida para coibir essa violência toda que está acontecendo. Com certeza, e eu acho que a campanha da fraternidade já é uma iniciativa da igreja no Brasil que em outros lugares no mundo não tem, né? Já é trazer problemas atuais para poder refletir nesse tempo de reflexão, né? Mas eu digo ainda, nessa questão dessa fragmentação que nós encontramos hoje, que gera essa desigualdade e violência, eu acho que uma grande questão que acontece hoje com nós, seres humanos, nós, eu, pai de família, quem for, todos nós, é que nós estamos transpondo a nossa responsabilidade à instituição e ao Estado. O que significa isso? Eu vou até um ponto, eu não consigo mais ser pai, ser mãe ou ser uma pessoa ética, eu transponho a minha responsabilidade ao Estado. Então eu jogo a responsabilidade para o Estado ou para a igreja. E esqueço que muitas vezes a primeira responsabilidade que eu devo ter é em casa, é pessoal. Depois o Estado como um suporte ou a igreja como um suporte, né? Mas eu quero hoje eximar minha culpa, a minha responsabilidade e jogar alguém. Sempre é mais fácil, né? Quem é o culpado? Não sou eu, é ele. Então, a gente sempre já vê o próprio ser humano lá na criação de Gênesis, comeu o fruto proibido. Quem comeu? Não fui eu, foi fulano que me deu para comer. Ah, não fui eu, mas foi o outro que me seduziu. Então, é próprio do ser humano fazer o quê? Tirar o corpo de fora. Tirar o corpo de fora e achar que eu estou com fome e o Estado tem que dar. Eu não consigo educar meu filho, eu mando para uma casa de menor, uma casa de um lar. É o que nós temos aqui. Uhum. Então, parece que as pessoas estão se livrando da responsabilidade. E há essa consciência que nós somos os primeiros a ter responsabilidade. E o tempo da quaresma é isso. Tentar conscientizar a igreja, os seus fiéis, que muitas vezes são fiéis de
dentro da igreja, de fora não são. E essa tem que ter essa presença, porque Quaresma é essa preparação para celebrar a maior festa da igreja, que é a ressurreição, que nós vamos celebrar dia 1º de abril. Então, esse é o intuito nosso com esse tempo da Quaresma. Refletir, e o Papa Francisco cada vez mais vem nos exortando que a igreja é uma igreja em saída, que vai em encontro das pessoas, que faça como o senhor falou, vai visitar as famílias, vai estar presente. Então, esse é o ideal. É isso que nós estamos tentando buscar, né? Mas nós devemos ter essa consciência primeira que eu sou responsável também, né? E não somente o outro, tá? Sem dúvida nenhuma. 12:05 no Jornal da Antena A desta quarta-feira, recebendo o Frei Bruno Moreira, da Ordem dos Pregadores, ele que é pároco aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Santa Cruz do Rio Pardo. Frei, comentando a respeito da Quaresma, qual a programação lá da paróquia? Então, hoje nós temos a abertura do tempo quaresmal, que é com a quarta-feira de cinzas, né? Onde o padre vai botar as cinzas na sua cabeça e vai dizer o quê? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Lembrando que, então, assim, que do pó nós nascemos e para o pó nós iremos voltar, né? Estamos de passagem aqui. Nesse tempo de passagem, devemos nos converter constantemente. Então, hoje tem a missa às 19 horas. Depois nós vamos ter todas as sextas-feiras as vias sacras, né? No santuário, às 19 horas. E depois a Semana Santa, na última semana de março, então, vamos ter a Semana Santa e depois o Tríduo, né, que é a ceia, a paixão, depois a morte de Jesus Cristo, nós celebramos na sexta-feira às 15 horas, e o grande dia da vigília no sábado, né, e os domingos nós celebramos o Cristo ressuscitado, dia 1º de abril, né, essa festa da Páscoa, né. Então, esse é a programação que nós temos no decorrer dessa quaresma aí, né? Eu estou me lembrando da antiga liturgia da Igreja Católica, a qual o senhor, sendo tão jovem, né, não foi testemunha. O padre, nesse dia, ele impunha as cinzas, que eram tiradas exatamente dos ramos, do Domingo de Ramos. E impondo aquela cinza na testa do fiel, ele dizia uma frase em latim, né, que você acabou de falar em português aí. Memento homo, quia pulvis est, et in pulverum reverteris. E isso é uma grande verdade, né? Lembra-te, ó homem, que tu és pó, e em pó tu has de tornar. A nossa vida é passageira, né? E então é uma lembrança que eu tenho da liturgia da quarta-feira de cinza. Frei, eu gostaria muito de agradecer sua presença conosco aqui no Jornal da Antena nesta quarta-feira. E nesse início de quaresma, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aí um comentário, né, àqueles que estão ouvindo Antena neste momento. Agradeço a oportunidade de debatermos questões atuais e essenciais da nossa vida, né, da nossa sociedade, né. Eu acho que a igreja deve estar cada vez mais presente nos meios em que nós estamos inseridos, né? Estamos vivendo, né? Então, iniciando essa quaresma, esse tempo de 40 dias, eu convido a todo o povo a refletir um pouco sobre a sua responsabilidade enquanto cristão, né? Enquanto participante desse momento passageiro que estamos aqui. O que eu posso deixar de marca ou de registrado aqui dos meus feitos nesse tempo aqui? E sempre tendo em vista esse Deus que nos ama, esse Deus que quer que nós vivemos na igualdade, em comunhão. Então, que esse tempo de 40 dias possa ser de fato um tempo de análise, de reflexão, de mudança na vida de cada um de nós e que possamos nos comprometer, não somente com o meu egoísmo, comigo mesmo, mas com o outro. Me comprometer com o outro que está ao meu lado ou o outro que está à margem. Então, esse é o ideal. Então, eu rogo a Deus, então, nesse tempo, que nós possamos vivenciar. E convido a todos a participarem dos momentos desse tempo da quaresma, né? Seja onde for, na sua igreja, seja no santuário, seja sempre bem-vindo. E que nosso Senhor, nesse tempo de quaresma, possa estar convertendo de fato a cada um de nós, pouco a pouco, para que nós possamos ser pessoas melhores.
12h09 no Jornal da Antena A desta quarta-feira, recebendo o Frei Bruno Moreira da Ordem dos Pregadores, ele que é pároco lá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Jornal Antena A. Faço o último intervalo comercial, na volta a gente traz as informações esportivas desta quarta-feira. Antes me despeço do companheiro de bancada hoje, professor José Magalhães Junqueira. Professor, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas, boa tarde, prezados ouvintes, boa tarde, Frei Bruno. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Rivaldo de Silo. O futebol pode esperar ou sonhar a partir do sucesso de 2 de seus representantes. Neymar brilha no PSG, Felipe Coutinho começa a desenhar sua trajetória no Barcelona. Felipe Coutinho precisou de 5 jogos, venceu a ansiedade e balançou as redes com a camisa do Barcelona. O gol contra o Valência ajudou a levar o time à final da Copa do Rei contra o Sevilha. A decisão acontece em abril. A partida contra o Valência terminou 2-0 para o Barcelona. Ainda em fevereiro, o Paris Saint-Germain de Neymar encara o Real Madrid de Cristiano Ronaldo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Sorteio, nem dá para discutir. Já não tem ingresso para o jogo do Santiago Bernabéu em Madrid, por exemplo, no dia 14.
Os dois, Coutinho e Neymar, têm assumido um protagonismo importante em seus clubes às vésperas da Copa do Mundo. Neymar, às vezes questionado por atitudes, não pelo futebol, é a grande esperança brasileira. Felipe Coutinho, um parceiro à altura, de quem se espera muito no Barcelona, mas principalmente com a amarelinha. A estreia brasileira na Rússia vai ser contra a Suíça, em 17 de junho. A questão é saber se o que eles estão fazendo nos clubes pode beneficiar o Brasil na Copa, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais que isso, se vierem tropeços nos clubes daqui até lá, será que isso pode nos atrapalhar? Todo mundo sabe, por exemplo, que o sonho de Neymar de ser eleito o melhor jogador do mundo passa pelo título da Liga dos Campeões. Passará necessariamente pela potência chamada Real Madrid. E se vier a eliminação? E se o Barcelona de Felipe Coutinho não faturar o título da Copa do Rei? Tomara que consigam seus objetivos. Tomara que um eventual tropeço não coloque em risco aquele sonho que se renova há 4 anos. O sonho de uma Copa do Mundo outra vez. De São Paulo, Nivaldo Decilo. Jornal Antena A. Meio-dia 15 no Jornal da Antena, tá aí o Nivaldo Decilo trazendo informações internacionais. Já comento também, né? Hoje acontece aí o primeiro jogo válido pela Liga dos Campeões, ou seja, oitavas de final da Liga dos Campeões. Hoje tem o primeiro jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. O jogo acontece às 17h45 nesta quarta-feira. Ontem já tivemos 2 jogos. Tivemos a Juventus empatando com o Tottenham em 2-2 jogando na Itália. Também tivemos o Manchester City vencendo o Basel por 4-0. Hoje, nesta quarta-feira, tem esse jogo do PSG e o Real Madrid. Apenas um jogo nesta quarta-feira, os próximos somente na próxima semana. Tem aí mais jogos válidos pela Liga dos Campeões da Europa. Falando em Paulistão, tem 7ª rodada do Paulistão. Nesta quarta-feira começa às 17 horas no Nabi Abichedid. Tem Bragantino e Mirassol. Vila Belmiro, 19h30 tem Santos e São Caetano. 19h30 também tem Botafogo, Ribeirão Preto e Ponte Preta. Na Fonte Luminosa tem às 19h30 também desta quarta-feira Ferroviária e Santo André. E fechando a rodada nesta quarta-feira tem Corinthians e São Bento de Sorocaba às 21h45 na Arena Corinthians. O Palmeiras joga amanhã e a rodada do São Paulo, o jogo desta 7ª rodada do São Paulo acontece somente no próximo dia 21, porque o São Paulo amanhã tem o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. O São Paulo viajou, enfrenta o CSA no Rei Pelé amanhã às 21h30. A gente traz mais detalhes amanhã. Essas são as informações esportivas no Jornal da Antena. Jornal Antena. Uma nova edição do Jornal da Antena nesta quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de quarta-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.